Olá, meu nome é Gabriel César. Hoje vamos escutar as duas leituras e o Evangelho, domingo, dia 23 de 4 de 2023. Primeiro, a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito do céu criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé juntou com os 11 apóstolos. Levantou a voz e falou à multidão: Homem de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele. Entre vós, tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o mataste pregado numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois esta é a minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Desde-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. E, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu o anúncio com as palavras, ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso tudo nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que foi prometido pelo Pai, e o derramou como está vendo e ouvindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos escutar a segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que foste resgatado da vida fútil, herdado de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo preciosíssimo sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós, por ele que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos escutar o Evangelho, a palavra do Senhor, o Evangelho do dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelei-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, diante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversaram sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversaram e discutiram, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como os que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamaram Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Os discípulos lhe perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele.
Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais distante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse a um outro: Não estava dentro do nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou. E apareceu Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos lentos para crer em tudo que os profetas falaram. O Senhor ressuscitado também caminha muito perto de nós. No entanto, assim como os discípulos de Emaús, nós marchamos, absolvidos pela nossa dificuldade, e não nos detemos para distinguir os enigmas da nossa vida. Não entendemos as coisas que nos ocorrem. Nos apavoramos diante dos acontecimentos que nos tiram a tranquilidade e muitas vezes mergulham na tristeza e na desesperança. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais para onde correr. Como somos sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, a certeza de que realmente o Senhor ressuscitou e está muito perto de nós, porém pode mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que nos tiram do sério. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira bem sutil e também muito simples. Precisamos estar atentos para reconhecê-lo. Podemos sentir a sua presença ressuscitada quando simplesmente meditamos a sua palavra, quando contemplamos e o adoramos no Santíssimo Sacramento do altar. Nós deixamos banhar pela sua luz. Nós também desvendamos os mistérios da nossa existência quando nós participamos de uma celebração eucarística e comungamos seu corpo e o seu sangue. Nós distinguimos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde mesmo que aparentemente nada aconteça de extraordinário. Assim sendo, nós também, como os discípulos de Emaús, somos motivados a dar a boa nova por onde passamos. Realmente o Senhor ressuscitado aparece a mim. Tudo está escrito e marcado no nosso coração. Nunca mais seremos os mesmos. Obrigado a todos que escutaram o Evangelho. Inscreva-se no canal, deixa o like. Muito obrigado. E que Deus abençoe a todos. A paz de Cristo esteja convosco. Amém.